Vamos à última lição do nosso curso, que é a lição que nós vamos falar de José. E José é o que une Gênesis ao livro de Êxodo. Por quê? Porque de José, que leva o povo todo ao Egito, que se torna escravo, e lá na frente Deus levanta o libertador, a saber, Moisés. Então fique ligadinho aí nessa última história desse nosso curso, que vai contar a história de José. E a história de José, a nossa lição 7, está em Gênesis 37, 1 até o 50, 26. José foi o 11º filho de Jacó, mas o primeiro filho de Jacó com a sua esposa favorita, a Raquel. A história de José é encontrada em Gênesis 37 até o final. Após o anúncio de seu nascimento, a próxima vez que lemos sobre José é como um jovem de 17 anos retornando de pastorear o rebanho com seus meios irmãos para dar a Jacó um relatório ruim deles, né? Também nos é dito que Jacó amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de mangas compridas. Gênesis 37, verso 3. Os irmãos de José sabiam que seu pai amava mais José, mais do que a eles, o que fez com que eles o odiassem. Para piorar as coisas, José começou a relatar seus sonhos à família, visões proféticas que mostravam José um dia governando sobre todos eles. Gênesis 37, do 5 ao 11. A animosidade em relação a José chegou ao cume quando seus irmãos planejaram matá-lo. Rubem, o mais velho, se opôs ao assassinato e sugeriu que jogassem José em uma cisterna, pois planejava voltar e resgatar o menino. Entretanto, na ausência de Rubem, alguns mercadores passaram e Judá sugeriu vender José à escravidão. Os irmãos realizaram a tarefa antes que Rubem pudesse resgatá-lo. Os meninos pegaram o manto de José, mergulharam ali no sangue de uma cabra, enganaram o pai para que pensasse que seu filho favorito fora morto por feras. Gênesis 37, 18 até o 35. José foi vendido pelos mercadores a um egípcio de alto escalão chamado Potifar e acabou se tornando o supervisor da casa dele. Em Gênesis 39, lemos como José se destacou em suas tarefas. Tornou-se um dos servos mais confiáveis de Potifar e foi encarregado de cuidar da sua própria casa. Potifar podia ver que o que quer que José fizesse, onde ele colocava as mãos, havia prosperidade, havia o agir de Deus. Infelizmente, a esposa de Potifar tentou seduzir José. José consistentemente recusou seus avanços, demonstrando honra pelo mestre, que confiava tanto em suas mãos e dizendo: tamanha maldade e pecaria contra Deus se ele fosse para a cama com a mulher de seu chefe. Gênesis 39, verso 9. Um dia, a esposa de Potifar pegou José pelas vestes e novamente fez avanços sexuais. José, porém, fugiu, deixando suas vestes na mão dela. Com raiva, ela falsamente acusou José de tentativa de estupro e Potifar o colocou na prisão. Gênesis 39, do 7 ao 20. Na prisão, José foi novamente abençoado por Deus. José interpretou os sonhos de dois de seus companheiros de prisão. Ambas as interpretações provaram ser verdadeiras, e um dos homens foi mais tarde libertado da prisão e restaurado a sua posição como copeiro do rei. Gênesis 40. Mas o copeiro se esqueceu de José e não falou com o faraó sobre ele. 2 anos depois, o próprio rei teve alguns sonhos perturbadores. E o copeiro então se lembrou do dom de interpretação de José, que fora esquecido lá. O rei então convocou José e relatou os seus sonhos. Com base nos sonhos do faraó, José predisse 7 anos de colheitas abundantes, seguidas por 7 anos de fome severa no Egito.
e aconselhou o rei a começar a armazenar grãos em preparação à escassez vindoura. Gênesis 41, do 1 até o 37. Por sua sabedoria, José tornou-se governante do Egito, o segundo em comando apenas para o rei. José estava encarregado de armazenar alimentos durante os anos de fartura e vendê-los, a egípcios e estrangeiros durante os anos de fome. Podemos ver em Gênesis 41, do 38 até o 57. Durante esses anos de abundância, José teve 2 filhos, o Manassés e o Efraim, Gênesis 41, 50 ao 52. Quando a fome chegou, até mesmo em Canaã, até a Canaã foi afetada. Jacó enviou 10 filhos para o Egito para comprar grãos. Aí, devido à fome, os irmãos vieram ao Egito para comprar alimentos. E lá no Egito não reconheceram ele não, José estava muito diferente. Quando eles chegaram, então, diante de José, os irmãos se curvaram, cumprindo a profecia. Gênesis 43, verso 26. Depois de alguns outros eventos, José decide então se revelar aos seus irmãos. José imediatamente os tranquilizou, dizendo-lhes para não ficarem zangados consigo mesmos pelo que haviam lhe feito, e dizendo que Deus o havia enviado ao Egito a fim de preservá-los. Está lá em Gênesis 45, do 4 ao 8. José enviou seus irmãos de volta a Jacó para recuperar o restante de sua família, a fim de virem morar em Gozém, onde estavam perto de José e onde ele poderia prover as suas necessidades. Gênesis 45, 9 até o 47, 12. Estamos encaminhando para o final. Jacó veio morar no Egito com toda a sua família. Antes de morrer, Jacó abençoou os 2 filhos de José e deu graças a Deus, por sua bondade. Os descendentes de Jacó viveram no Egito por 400 anos, até a época de Moisés. Quando Moisés conduziu os hebreus para fora do Egito, levou consigo os restos mortais de José, como José havia solicitado. Gênesis 50, 24 até o 25. Confira também Êxodo 13, 19. E a história do Êxodo, começa desta maneira, com o povo que José levou e se multiplicou em pleno Egito. E muda Faraó, entra Faraó, sai Faraó, e aquele povo que era bem-vindo no Egito, o povo de Deus que era bem-vindo no Egito, passou a ser escravizado. E aquele povo chorava, clamava, buscava a Deus, até que Deus levantou o nosso Moisés.